coisa é certa: pilotar motocicleta significa fazer curvas. Como se faz uma curva com segurança, mostraremos a vocês nos próximos minutos por meio das filmagens realizadas durante um treino de segurança motociclística no Circuito Norte, Nordschleife de Nürburgring, na Alemanha. E então, notaram alguma coisa importante até agora? Reparem com atenção a maneira com que o piloto se aproxima, entra e sai da curva. Primeiramente, a curva é iniciada pelo lado de fora. A inclinação da moto ocorre mais tarde. Isto é chamado de entrar na curva por fora. Aqui, mais uma vez, a mesma curva por outra perspectiva. Vejamos a cena toda atentamente mais uma vez. A maioria dos pilotos tende a iniciar a curva muito cedo. A seta vermelha mostra como a entrada na curva por dentro resulta em um ápice muito cedo. O cone vermelho marca o local onde o piloto estaria se tivesse seguido a linha indicada pela seta vermelha. Isto também é ruim no tráfego normal, pois o piloto só percebe a continuação da curva e possíveis veículos em sentido contrário mais tarde. Notaram quanto tempo o piloto se mantém do lado externo da curva. E somente mais tarde alcança sua parte mais interna. Como se faz a entrada na curva por fora, vamos mostrar em detalhes em outra curva. Esta curva é iniciada pelo lado de fora. Na estrada deve-se, obviamente, manter uma distância de segurança suficiente da linha divisória da pista, no caso de curvas à direita, e da borda da pista em curvas à esquerda. Deve-se manter no lado externo o máximo possível. Nesta fase, deve-se frear se necessário. A velocidade para a curva deve ser estabelecida antes de iniciar a curva. Durante a frenagem, deve-se também reduzir as marchas se necessário. A velocidade apropriada e a marcha adequada dependem do raio da curva e do tipo de motocicleta. A frenagem deve ser finalizada antes de se entrar na curva, pois a motocicleta tende a levantar quando se usa o freio dianteiro, o que dificulta fazer a curva. Entretanto, deve-se saber que a frenagem com a moto inclinada é possível e, até por questão de segurança, deve ser praticada e dominada. Com o aumento da inclinação, a moto se move para o interior da curva. Esta é a fase de rolagem. Deve-se controlar a aceleração suavemente para manter a velocidade, sem aumentá-la ou diminuí-la. Se até aqui tudo tiver sido feito de maneira correta, não se faz necessária qualquer correção. De outra forma, a velocidade terá de ser ajustada. Após a entrada na curva, estaremos nos aproximando do ápice da curva. Este é o ponto mais próximo da parte interna da curva. O importante neste caso é que o ápice deve ser alcançado o mais próximo possível da saída da curva. Se o final da curva e o segmento da estrada puderem ser claramente vistos, pode-se decidir com qual velocidade e qual trajetória deve-se continuar. Ficar o máximo possível do lado externo, bem como inclinar a moto o mais tarde possível, possibilita outros benefícios, como mostrado em seguida. A animação mostra em comparação direta duas possibilidades diferentes de se fazer uma curva. Enquanto o piloto com a moto vermelha inicia a curva muito cedo, o da moto verde mantém-se no lado externo por mais tempo. Vejamos então como as duas diferentes trajetórias influenciam os campos de visão dos pilotos.
Ambas as motos encontram-se na mesma altura da pista. A linha vermelha mostra até onde o piloto da moto vermelha pode enxergar ao longo da curva. Devido a construções, árvores ou moitas, a visão do piloto pode ser obstruída, de modo que dessa posição, um veículo se aproximando só será visto mais tarde. O campo de visão da posição do piloto da moto verde é acentuadamente maior e lhe dá aqui uma grande vantagem de poder enxergar bem antes a continuação da curva. O veículo se aproximando pode ser visto bem mais cedo. Da mesma forma, o motorista do veículo pode também ver a moto verde mais cedo e ajustar a sua trajetória de forma adequada ao tráfego contrário. A vantagem dessa melhor visibilidade para o piloto da moto verde também é muito importante para evitar outras surpresas na pista, como por exemplo, sujeira ou detritos, ou um veículo parado que ele poderá ver bem antes do que o piloto da moto vermelha. O fato de se ter uma melhor visibilidade também é importante para se fazer a curva de maneira suave. A palavra-chave aqui é o direcionamento da visão. O correto direcionamento da visão à frente ajuda a ir para onde se quer. Quando mais adiante se puder ver e se reconhecer a continuação da curva, melhor se consegue contorná-la de maneira suave e segura. Observemos separadamente as trajetórias das duas motocicletas. Considerando-se que o piloto da moto vermelha não altere sua velocidade ou aumente sua inclinação durante a curva, ele se moverá aproximadamente em uma circunferência de raio R. Como se pode ver, a sua trajetória leva-o a se aproximar perigosamente da faixa do tráfego em sentido contrário. O piloto verde, ao contrário, tem que escolher uma trajetória mais fechada na primeira parte da curva, mas tem a vantagem de ganhar uma maior distância de frenagem antes de iniciar a inclinação da moto. Além disso, ele reduz o trecho em que a moto estará inclinada. Após a entrada na curva, ele tem que seguir um raio relativamente curto para então poder abrir o raio na saída da curva. Em comparação com o piloto vermelho, o ápice ocorre mais tarde. A curva é feita com velocidade mais baixa, mas em compensação é possível acelerar mais cedo na saída da curva. Aqui, mais uma vez, ambos os traçados em comparação direta. Enquanto o piloto da motocicleta vermelha já tem que inclinar a moto mais cedo, o da motocicleta verde mantém-se mais tempo do lado externo e ganha com isso mais espaço para ajustar a velocidade na curva. Como já mostrado anteriormente, o piloto verde tem de sua posição um melhor ângulo de visão na curva. O ganho em alcance de visibilidade pelo fator de se fazer a curva mais aberta também é de suma importância. O piloto verde tem que fazer um raio mais fechado, mas com isso posiciona-se mais próximo da parte interna da curva. O vermelho, ao contrário, tem que aumentar sua inclinação na saída da curva para poder fazer um raio menor, de maneira que o seu traçado não invada a faixa do tráfego em sentido oposto. O piloto verde tem agora a vantagem de poder acelerar mais cedo na saída da curva, enquanto o vermelho ainda está inclinado. O cone vermelho sinaliza mais uma vez o local onde muitos motociclistas costumam iniciar a curva. Preste atenção o quanto o ápice é deslocado para adiante quando se toma a curva por fora. Lembrando mais uma vez que o ápice é o ponto onde o motociclista se encontra mais próximo do bordo interno da curva. Como se pode ver, o ápice situa-se agora quase na saída da curva.
Como a entrada mais tarde na curva é incomum para muitos motociclistas e os hábitos são geralmente difíceis de mudar, ela deve ser aprendida gradativamente, com treinamentos constantes, pois a maioria dos motociclistas instintivamente inicia a curva muito cedo. Para melhor praticar isto nos treinamentos de segurança, colocam-se, por exemplo, cones na pista antes da curva, de maneira a forçar a entrada da curva pelo lado externo. O domínio da combinação de movimentos no traçado da curva, especialmente a tomada por fora, e a escolha da velocidade adequada na entrada da curva, necessita bastante treinamento e experiência. A situação seguinte mostra mais uma vez como facilmente se pode entrar em rota de colisão com o tráfego em sentido oposto, quando se inicia a entrada da curva muito cedo e com velocidade mal avaliada. Fica bem claro também que a motocicleta levanta quando se freia estando inclinada. Nesta situação, o piloto praticamente não tem como inclinar mais a moto, o que teria sido necessário para não invadir a faixa contrária. Gostaríamos, neste ponto, de não perder a oportunidade de destacar que a realização de uma curva não é um processo estático, que sempre ocorre da mesma forma. Diferentes situações de tráfego e ocorrências podem exigir alterações na trajetória da tomada da curva. Por exemplo, quando da aproximação de veículos em sentido contrário, de acordo com a situação, a trajetória deve ser ajustada. Se necessário, reduzindo a velocidade e usando a parte mais interna da curva. A entrada na curva por fora apresenta vantagens, não somente na realização de uma única curva. Especialmente em sequências de curvas é que se observa a vantagem de retardar o ápice. Quando várias curvas seguem-se umas às outras, a trajetória de cada uma delas deve ser escolhida de maneira geral, como já explicado. O importante aqui agora é a escolha da trajetória após o ápice ter sido alcançado. Daí em diante, decide-se como a trajetória deverá ser, já com vistas à tomada da próxima curva. Se a curva seguinte for à esquerda, como mostrado no vídeo, deve-se permanecer inicialmente por fora à direita. Se na sequência a curva for à direita, deve-se ficar inicialmente à esquerda para mais uma vez poder tomar a curva por fora. A entrada na curva por fora possibilita também a escolha da trajetória da próxima curva, de maneira que ela também possa ser iniciada por fora. Resumindo a sequência de movimentos para fazer uma curva corretamente. Aproximamo-nos da curva. Freamos antes dela e passamos a marcha apropriada para a velocidade a ser feita a curva. Entramos na curva em direção ao ápice, mantemos-nos no seu lado externo o máximo possível e escolhemos a continuação da trajetória e a velocidade de acordo com a situação. A última dica neste ponto. Para fazer uma curva após outra, deve-se usar apropriadamente o guidon. Quem ainda acha que pode fazer a curva somente com o deslocamento de seu peso ou pressão das pernas está redondamente enganado. Somente o uso consciente e correto do guidon é que faz a motocicleta ir para onde se quer. Naturalmente, para a realização de uma curva, especialmente no trânsito normal, existem muito mais coisas a serem consideradas em detalhes. Outras informações sobre o tema podem ser encontradas no folheto Motorradfahren, Gut und Sicher, bem como no vídeo no site www.ifz.de. Dê uma olhada. A realização segura de curvas é melhor praticada e aprofundada em treinamentos de segurança, em locais adequados e seguros, tanto em estradas quanto em pistas de autódromos.